Estamos começando mais um BPN Cast e aqui no nosso canal do YouTube queremos convidar você para ficar com a gente. Olha, se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve, deixa aí o seu like, comenta, com sugestões, com ideias e principalmente compartilha com aquelas pessoas que você acha que vai achar o programa legal. A gente já começou essa série, no caso é a segunda temporada do BPN Cast Eleições 2024. A primeira foi com os pré-candidatos ao Executivo e essa segunda temporada, como a gente tinha falado, é com os pretendentes, aqueles que ou querem renovar o mandato ou então querem chegar pela primeira vez, aí, ou quem sabe até retornar à Câmara Municipal. No caso de hoje, a gente abrindo nessa temporada, a gente tem um vereador já de mandato que você vai conhecer daqui a pouquinho. Queremos lembrar para você que além de ir para o ar no nosso canal do YouTube, esse programa também vai em todos os canais de podcast da rede, da internet. Então, além do Spotify, todos os outros que antes você só escutava, você também agora pode ouvir e assistir. O ambiente, como você já sabe, você que tem acompanhado, é muito agradável, que é aqui o Lambreta Bistrô Café. E daqui a pouquinho vem aquele cafezinho gostoso e a gente, caso você ainda não conheça o local, a gente quer lhe convidar para estar aqui conosco também. Então vamos lá, eu vou ler, gente, porque eu não vou conseguir ser fiel a esses dados que eu tenho aqui sobre o nosso convidado de hoje. Ele já é professor há quase 30 anos, por cerca de 3 décadas, já foi candidato a deputado federal, e como presidente já presidiu a comissão, aliás permanece como vereador presidindo a Comissão de Educação, Cultura e Esportes na Câmara Municipal de Caruaru e também é presidente da Comissão de Meio Ambiente e membro da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara. Não sei se acertei por enquanto, graduado em História pela FAFICA e em Direito pela ACSES. Então já viu o pacote de hoje, professor, advogado, o homem é doutor de cima a baixo. E também foi diretor do Meio Ambiente e diretor de Feiras e Mercado da Prefeitura de Caruaru. E por falar em presidência, também presidiu o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, que é o CONDEMA, fazendo parte do Conselho da Bacia do Rio Ipujuca e do Rio Capibaribe. Inclusive, com os pré-candidatos, a Prefeitura sempre tocou nesse assunto do Rio Ipujuca, que é uma das questões que me parece que nunca se resolve nessa cidade. Também escritor, lançou recentemente o livro que a gente vai abordar, eu peguei até uma frase dele aqui, que é: a cidade não se dá a ver apenas aos olhos, mas fundamentalmente as sensações que podem ser percebidas através desse olhar. E citando essa frase, eu quero dar as boas-vindas e boa noite também a você, Jorge Quintino, já confessando que além de ser uma honra, pessoalmente para mim é muito gratificante ter sua amizade e estar a cada dia mais pertinho de você, de sua família e inclusive do seu mandato. Boa noite quem nos acompanha nas redes sociais. Esse podcast ele promete porque o entrevistador, Paulo Nailson, é alguém com experiência e é alguém com um sentimento profundo em relação à nossa cidade. Vamos discutir, vamos dialogar, vamos trabalhar com um pouco as nossas ideias referentes à cidade de Caruaru. Será um prazer muito grande dividir parte dessa noite com todos vocês. Para mim é uma alegria muito grande dividir esse espaço, que é um espaço sagrado de comunicação, com quem está nos ouvindo e nos vendo neste momento. Entre o pessoal que lhe assessora, está aqui conosco a Marcele e o Anderson, Sejam muito bem-vindos, estão nos acompanhando também nesse programa. E a gente um pouquinho em off, antes de começar, estava comentando sobre o charme do local e até essas taças. Eu estava lembrando para ele do filme de Indiana Jones, e a Última Cruzada, onde na última cena a busca é pelo cálice sagrado e o vilão, o pai do Indiana Jones está morrendo, envenenado, e eles saem em busca do cálice sagrado, que é onde vai ter ali
o líquido que vai poder dar a vida eterna, né? Sarar, já que o pai dele está morrendo. E nessa cena, o vilão consegue passar na frente do Indiana Jones e se vê cercado de taças de cristal, de ouro, de prata, de todo tipo, e ele fica pensando, né? Qual será a taça que o Rei dos Reis, né? O Filho de Deus, o Rei dos Reis, ele que é o Rei dos Reis, ele usaria no momento daquele, que era a mesma taça que ele usou, né? E aí ele pega a taça mais bonita, de ouro, né? Luxuosa, chique, e pega essa taça e mergulha lá e vai beber pensando que é ela quem vai rejuvenescer. Resultado, pegou a taça errada, porque a taça que o Rei dos Reis, né? O Filho de Deus usou, na realidade, foi uma semelhante a essa, né? Uma de barro, até mostrando a simplicidade. Eu me lembrei dessa cena agora. E também, por trazer a lembrança, na cena, o pai do Indiana Jones, eu queria começar, né, com você puxando a lembrança de José Laércio e de Rita de Cássia, inclusive passando por sua avó até chegar no Eusébio e na Carmen de Moura, né? São pessoas que marcaram a sua vida até antes mesmo de você ser trazido à existência, e que com essa passagem você também recordasse um pouco de como foi suas origens, né, a sua infância, até chegar na juventude. Primeiro dizer que é uma alegria muito grande fazer menção de pessoas tão importantes, tão pertinentes na minha vida, né? Quero dizer que fui fruto de um grande amor de José Laércio Quintino de Souza e de Rita de Cássia Teotônio. Casal este que se conheceu de uma forma muito inusitada no Rio de Janeiro. Eles tiveram alguns filhos, dentre esses filhos, Jorge Quintino e Paulo Quintino, quer dizer, tiveram gêmeos, né? E logo que Jorge e Paulo nasceram, minha mãe, Rita de Cássia Teotônio, ela veio a falecer, tudo isso no Rio de Janeiro. Acontece que, com muitos filhos, o meu pai, José Laércio Quintino de Souza, ele doou os gêmeos, Jorge e Paulo, para sua mãe, chamada de... e aí me lembro muito que a chamava de vovó, voinha. E vim dessa forma do Sudeste para o Nordeste. Fiquei morando em Recife. Logo que vim morar em Recife com minha avó, mudou muito a minha vida, né? Essa vinda aqui pro Nordeste, pequenininho ainda, com 4 anos de idade. E com 4 anos de idade, um primo meu chamado Rodrigo iria nascer, então essa minha avó me deixou na casa de amigos entre Caruaru e Toritama, isto é, na zona rural de Caruaru, ali próximo do sítio Lages, em uma fazenda, uma fazendinha, com amigos próximos, que era José Eusébio de Moura e Carmen de Moura. Então, o que é que aconteceu? Aconteceu que essa minha avó, ela passou por um acidente, e veio a óbito, né? E aí pessoas da família vieram avisar para a senhora, então Carmen, de que isso tinha ocorrido, esse acidente tinha ocorrido. E eu me lembro que com 4 anos de idade eu peguei na mão do meu irmão, ainda me lembro, uma mão bem gordinha e tudo, fiquei segurando e escutando o que estava acontecendo. Aí cheguei próximo da Carmen e disse: a senhora podia fazer um favor? Tome conta do meu irmão Paulo, enquanto isso eu vou... Que idade? 4 anos. E eu vou cuidar da minha vida. Quando eu crescer e puder vir e retornar para cuidar do meu irmão, assim irei fazê-lo. Aí ela, nesse exato momento, se acocorou ao nosso lado e disse: não, de jeito nenhum, a partir de hoje você e Paulo, vocês gêmeos, são meus filhos, e o filho e filhos de José, era até de Moura, que a família até de Toritama. E assim foi feito o início, uma construção de um grande caso de amor
entre os gêmeos, Jorge e Paulo, e José Eusébio e Dona Carmen, que esse laço ele se tornou um laço muito forte. Para que a gente pudesse vir a estudar, eles vieram para Caruaru, a sede, Caruaru. Aqui em Caruaru nós crescemos, né, com muito amor. Eu digo que fui muito feliz com o que Deus me deu, o grande presente que Deus me deu, que foi o meu pai e a minha mãe por adoção, que foi por muito amor. Nós vivemos um lado de muito amor, de muita paixão entre nós. E aí fomos estudamos com muito sacrifício no Colégio Diocesano de Caruaru, alguns anos também no Colégio Municipal. Treinávamos handball, né? Sempre fui apaixonado pelo handball, era uma paixão que tive na infância e adolescência. Fiz o ensino médio, enquanto no ensino médio eu já me apresentava enquanto alguém que gostava muito de história. Tinha alguns professores de história que me marcaram muito, o professor Edilson de Góes, o professor Marcelo Rodrigues, também chamado de Pezão, professor Oswaldo Maia, grandes professores de história que marcaram efetivamente o meu ensino médio. Fiz o curso de História, fiz o curso de Direito e fiz o curso de Ciência da Computação. Gostava muito de estudar, mas nesses estudos o que mais me apaixonou foi a história, foi a discussão sobre as lutas sociais. Me apaixonei logo pelas ideias existentes em relação a tudo isso. Então eu fui me apaixonando por esta causa, né, da história mesmo. Então me apaixonei por Clio, a deusa da história. Clio, as curvas de Clio, elas são muito sensuais, quer dizer, as ideias da história, elas são extremamente interessantes. Eu sempre digo que a história nada mais é do que a arte de experimentar da experiência dos outros a partir do conhecimento, a partir da leitura, a partir da aprendizagem. Então, o que acontece? Acontece que fui amadurecendo nesta maturidade, busquei compreender cada vez mais sobre história, e a história ela leva, né, o curso de Direito também leva a buscar mais justiça social, a buscar mais elementos para que as coisas mudem e se tornem melhores, a sociedade se transforme de forma positiva. As primeiras experiências que tive enquanto educador foram em colégios como o Colégio Diocesano, o Colégio GEL, o Colégio Nelson Barbalho, o Colégio Estadual Nelson Barbalho ali próximo do Colégio Diocesano, o Montessori, tive a oportunidade também de estar no Montessori. Na sua trajetória nas escolas, você inclusive experimentou tanto o campo privado como particular. Isso. Público como... Tive a oportunidade de ensinar tanto no público como no privado. Depois comecei a trabalhar na FAFICA, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Caruaru, no curso de História, no curso de Letras, no curso de Ciências Sociais, no curso de Pedagogia, e me encantei muito pelo processo ensino-aprendizagem, pela tríade da universidade, que é a extensão, a educação, quer dizer, o ensino e também a pesquisa, né? Mas desses três, uma coisa que me encantava muito era a extensão, quer dizer, é levar as discussões da academia para a sociedade, para intervir na sociedade. E esse desejo de extensão, isto é, de extensionismo, me levou a uma preocupação política cada vez maior. Não política ideológica, mas política de afinidade com as mudanças necessárias que a sociedade, que minha cidade, Caruaru, pudesse vir a ter. Daí eu tive experiências enquanto gestor. Eu participei do executivo enquanto diretor de meio ambiente,
Lá, enquanto diretor do meio ambiente, avançamos na construção dos parques, né? O primeiro parque urbano da cidade de Caruaru é o Parque Severino Montenegro. Eu mergulhei com tanta intensidade que passei até alguns meses morando no parque para buscar elementos que se tornassem cada vez melhor aquele espaço, que é um espaço, ao meu ver, fantástico. Construímos outros parques também na cidade, um no bairro Luiz Gonzaga, que coincidentemente hoje moro por lá, outro no da Rendeiras, outro ali no bairro São Francisco. Valorizamos muito a discussão lá do Parque Professor João Vasconcelos Sobrinho, também conhecido como Serra dos Cavalos. Então, toda essa experiência fez com que eu me apaixonasse cada vez mais também pelas questões ambientais. Daí fui presidente do CONDEMA, Conselho Municipal do Meio Ambiente, fui participante das discussões sobre o Rio Ipujuca, das discussões sobre o Rio Capibaribe. Para quem sabe, o Caruaru ele é banhado pelos dois rios, pelo Rio Ipujuca, mas também pelo Rio Capibaribe, especialmente em parte da zona rural e próximo de Toritama. Então, o que é que acontece e que eu queria me debruçar sobre com todos vocês? Que essa minha experiência enquanto professor, essa minha experiência também enquanto servidor público, e eu acho que o servidor público é aquele que deve, de fato, servir a população, me alçou também a tentativa de solucionar um problema grave à época, que era da Feira da Sulanca de Caruaru. Eu fui diretor da feira, buscamos alguns avanços em relação à Feira da Sulanca de Caruaru. Um desses avanços foi organizar dia e hora que a feira pudesse ocorrer. Outra coisa foi tentar estimular uma maior segurança e uma maior organização da feira, e acredito que à época nós obtivemos sucesso em relação a isso. Todas essas experiências me fizeram com que a paixão por Caruaru se tornasse cada vez maior. Escrevi alguns textos ligados a Caruaru, alguns estudos ligados a Caruaru, fiz um mestrado em História, tomando como base o ensino de História na cidade de Caruaru, e chamava-se, esse estudo, era uma análise sobre Clio, uma análise sobre o ensino de História na cidade de Caruaru. Depois evoluiu essa discussão sobre o doutorado com imagens de barro, falas da tradição, uma discussão sobre a construção da cultura popular nordestina a partir do mestre Vitalino. Não concluí o doutorado porque preferi investir mais na minha vida, principalmente pessoal, né? Casei, tive filhas e isso me fez com que o meu sentimento, o meu olhar se voltasse muito mais para a vida enquanto persona do que a vida enquanto acadêmico, né? Mas tive essas experiências. Porém, tudo isso me construiu um mosaico de paixão pela cidade, de paixão em buscar elementos que fizessem dessa cidade uma cidade cada vez melhor de se viver. Especialmente porque quando você tem filhas, você precisa construir um arcabouço mais qualitativo nas relações sociais, para que esse futuro de cidade, esse futuro da urbe se torne um futuro melhor para eles. Então, nós estamos construindo essa nossa vida a partir desse mosaico que é Jorge Pinto. Ok, de repente, falando nas filhas e ainda se reportando a sua história de vida, né, os relacionamentos, eu me lembrei de um fato curioso aqui. Eu não sei se ainda não se passou pela sua cabeça, se não valeria a pena tentar, né? A Carmen, a Luciene Costa, Carmen era a avó, não é isso? Era a avó. Pronto, a Luciene Costa, se tivesse aqui, eu ia perguntar a ela também. Minha mãe teve 11 filhos. Foram 10 homens e uma mulher. No caso dela, nasceu o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Aí o quinto foi uma mulher. Aí depois sexto, sétimo, oitavo, ou seja, pela média, a cada 3 ou 4
nascia um do sexo oposto. No seu caso, as meninas, estou com o nome delas aqui, a Carmen é uma das meninas também. Uma das meninas. Isabel, Carmen, Isadora e Sofia. Isso. Chegou a arriscar para ver se o quinto nascia homem, não? Na realidade, dessas 4 filhas, a primeira é fruto do meu primeiro relacionamento, chama-se Maria Isadora Roma de Souza. Hoje ela estuda fora, né, é muito estudiosa, muito focada nos estudos. Sim, mas são 4 filhas. São 4 filhas. Então, quem sabe Aí a segunda e a terceira são filhas da minha esposa, mas as tenho como filhas, né? Tanto a Isabel como a Sofia são filhas de coração, são filhas às quais eu tenho um carinho, um amor e um respeito muito grande, né? Uma estuda medicina, muito focada também no estudo, a outra faz ensino médio, e a menorzinha é Carmen. E é interessante, eu tenho a lembrança da minha mãe, Carmen, uma irmã que eu tive de nome Carmen, e esta agora, Carmen Lúcia, que é o nome da minha mãe e da minha sogra, quer dizer, o nome da mãe de Jorge e da mãe de Luciene, que é Lúcia. Então, Carmen Lúcia, ela é a mistura da minha mãe e da minha sogra. E sem nenhum demérito em relação às outras, até porque elas já estão com a vida delas construídas, se vocês estivessem na companhia da Carmen aqui, ela está com uns 7 anos? Não, tá, agora completou 9 anos. 9 anos. 9 anos. Se ela estivesse aqui, eu faria a primeira parte do podcast com ele, né, onde ele ia relatar a vida dele, a história dele, e a parte mais política, de conhecimento, seria com ela. Viu? É verdade. Porque é interessante como ela tem já me parece, esse dom, essa vocação, que pode até não ser para o campo político, né? Mas de um conhecimento assim muito aguçado e uma facilidade também de lidar com as palavras. Ô Paulo, você está colocando aí uma coisa assim, super interessante, e ela é de uma espontaneidade incrível, né? Eu não exijo dela manifestação política, mas ela mesma em si, ela se coloca no lugar de sujeito enquanto cidadã, e ela tem uma criticidade, ela tem uma participação efetiva na cidadania, até mesmo em casa, de forma sublime. Você veio do Rio de Janeiro, isso, não é isso? Porque nasceu lá. Isso, na cidade. Toda a sua infância foi se desenvolvendo até de uma forma meio de viajante mesmo, né? Isso. Porque vem para um local, vem para outro, Recife, Toritama. Toritama entre Caruaru e Toritama. Isso. Toda essa trajetória nas escolas, a vinda, bem-vinda e bem marcada com o seu irmão, inclusive naquela cena, né? Da sua avó quedar-se, né, naquela situação, que querendo ou não também foi um marco. Depois a escola secundária, a faculdade, a gente ainda não chegou ainda na Câmara, mas só aí já tem uma trajetória grande de vida. E nós lembramos de Raul Seixas, onde uma das músicas dele, ele diz: nada é eterno, mas algumas coisas permanecem. Entre essas, na sua lembrança, se você fosse pontuar, não sei se 2 ou 3, que isso aí fica com você, que situações seriam essas que você considera que já são eternizadas na sua vida? Coisas ou pessoas, né? Perfeito. Interessante é que você coloca uma expressão aí muito profunda, que é da eternidade, não é? A eternidade é algo super interessante. E eu me lembro que em uma aula com um professor chamado professor Antônio Paulo Rezende, lá na Universidade Federal de Pernambuco, no curso de Teoria da História, e eu gostei tanto de Teoria da História que estudava na Universidade Federal de Pernambuco, Teoria da História, e ia estudar também na Universidade Federal da Paraíba, com Durval Muniz de Albuquerque Júnior, a mesma disciplina Teoria da História. Você vê como eu fui apaixonado e ainda sou por Clio, a deusa da história. Como as curvas de Clio me fizeram apaixonar-se por ela. Mas, pois bem, essa expressão eterna, ela pode ser dissolvida em diversas perspectivas, porque
por exemplo, a eternidade na perspectiva cronológica e temporal, ela pode ser pensada também em uma perspectiva de ternura, né? Ela é eterna. Então existiram momentos que são ternos, isto é, eternos. Eu acho que talvez até não seja coincidência não, essas expressões elas se unem. A eternidade, ela é fantástica, ela é simbólica, ela é uma condução muito forte na vida da gente. Então tem sim algumas coisas que são eternas para mim. Uma delas era o carinho, o amor, a dedicação dos meus pais, o José Eusébio e a Dona Carmen, conosco, né? Fizeram uma formação muito rígida, com certeza era muito rígida, mas ao mesmo tempo muito recheada de amor, de carinho, de sensibilidade também. Então a relação com pai e mãe nossa foi de uma efetividade e afetividade muito forte, muito contundente. Porém, eu digo que muitas das eternidades também foram construídas com meu irmão, com Paulo Quintino. Então, Jorge e Paulo viveram momentos ternos, eternos e para além de qualquer que seja a temporalidade. Ele ainda vive comigo. Eu até queria dizer uma coisa interessante, né, que um dos momentos mais marcantes, ternos e eternos, foi no enterro dele, né? Porque é como se eu tivesse assistindo o meu próprio enterro, por diversos aspectos, né? Primeiro, porque fisicamente era igual a mim. Segundo, porque as pessoas que estavam no entorno eram todas conhecidas minhas. Terceiro, porque eu olhava para ele e dizia: rapaz, olha a minha responsabilidade grande agora, porque os meus olhos, eles permanecem, e o que eu enxergar a partir de agora no mundo é a forma de que eu comunique isso à minha outra metade, que era meu irmão gêmeo. Então, isso fez com que a minha responsabilidade ela dobrasse diante das coisas. Então, esse é um momento eterno. Outro momento eterno foram os nascimentos das minhas filhas, né? Minha filha Maria Isadora foi eterno. Eu me lembro que eu virei à noite no berçário com medo que mudassem a pulseirinha e tudo, e não fosse a pessoa. Não sei que brilho foi esse à época, mas eu virei à noite olhando para ela e tudo, não foi aquela dali. Eu fiquei, né? E ela é uma pessoa encantadora e tudo. Hoje estuda, é uma pessoa muito dedicada à leitura, dedicada também às outras pessoas. Ela já participa de alguns projetos da ONU, etc. Ela tem hoje 23 anos de idade, né? Portanto, agora, dia 24, 23 anos de idade. E a Carmen Lúcia Ave Maria, né? O nascimento de Carmen Lúcia, e ela é o símbolo de um renascimento meu em diversos aspectos, né? Passei já por algumas dificuldades, algumas perdas, e essa Carmen Lúcia, ela veio para mexer com o meu juízo mesmo. É um amor muito forte, muito intenso. Forte e intenso também é o sabor do café que é servido. Olha que maravilha, viu? No Lambreta Café. Que maravilha. E novamente no programa de hoje a gente está aqui na companhia do João. Tudo bem, e vai, por gentileza, nos dizer em que sentido você está nos servindo hoje. Esse é chá? Não, é café mesmo. É um café. Aqui ele tem uma torra média, aí você vai estranhar a cozinha, porque ele é mais clarinho. Tá cheiroso, viu? Esse é um método chamado Raio V60, é um método mais suave e equilibrado. Isso. E esse daqui é o café da casa, que é o café Lambreta. Opa! Pra você sentir em casa. Muito bem. Olha, esse Anderson Lambreta, esse João, eu vou dizer uma coisa para vocês, viu? São de uma sutileza. É por isso que eu não. Assim, eu gosto de outros lugares para tomar café, mas esse daqui é especial. Um ambiente agradável, um ambiente agradável, boas pessoas, muito bem servido o café. É algo apaixonante mesmo. Sem querer retornar à lembrança, mas é porque eu queria pontuar isso também. Nesses podcasts entre março e abril, acho que eles começaram em abril, de abril para maio. Como eu não pontuei na minha lembrança,
aí eu quero deixar pontuado mais forte agora, porque eu ia fazendo uma intervenção na sua resposta em relação ao seu irmão. Antes de eu fazer, você respondeu, pontuou, que era... Não é que a gente lide com essa realidade como se ela não existisse em relação à separação, né? A separação física realmente aconteceu, mas veja, meu pai são praticamente 30 anos, pouco mais de 30 anos que ele faleceu, e minha mãe completou um ano agora em março. Mas assim, para mim, a impressão que dá é que ela está por ali. A presença. É que ela está por ali, ou está em algum ambiente, ou está ali na sala, ou está não necessariamente lá em casa, que ela não estava sempre lá em casa, mas ela está lá no local, mas está ali, né? E essa sensação, né, gostosa de saber que ela está por ali, por perto, também ajuda muita gente e é confortante. Paulo, é interessante você estar dizendo, porque parece que a ausência física faz com que a presença no coração e até nas nossas ações sejam mais intensas, né? Tudo que faço, a primeira coisa que eu analiso, eu digo, olha, e meu pai, e minha mãe, e meu irmão, o que é que acharia dessa condução? Fica muito forte, muito contundente isso. E esse programa está sendo gravado exatamente na semana de aniversário dela, que a gente nunca soube se era 8 de maio ou 10 de maio, porque antigamente nos registros às vezes tinha essas... Mas enfim, saudosa memória aí, tanto do meu xará, o Paulo, quanto da minha mãe, a Neuza, que apesar de fisicamente estarem distantes, nos habitam, né, até os dias de hoje. E por falar nisso, vamos para a cidade que nos habita, né? Você passou em várias cidades, a partir de quando veio esse sentimento? E eu queria que, fazendo esse comentário de a partir de quando a cidade de Caruaru passou a lhe possuir, né, a trazer essa sensação de pertencimento, veio também o despertar para fazer esse livro, né, que inclusive tem um coautor. Nesse momento é para a gente fazer essa abordagem. Então, nessas andanças acadêmicas, eu tive a oportunidade de construir a amizade com uma grande pessoa, um grande intelectual chamado professor Edivar Castelo Branco, que a partir de então a gente começou a estudar Caruaru, e enquanto estudantes da cadeira de teoria, agora já no doutorado, dizíamos, vamos construir um livro em relação a, né? Estudamos alguns autores, um deles o Carlos aqui, de Caruaru. É o compositor? O Carlos Fernando. E aí eu vou ser um réu confesso. Esta obra, chamada Caruaru, a cidade que nos habita, nada mais é do que Carlos Fernando que nos embriagou, né? Nos embriagou com sua sensibilidade musical, nos embriagou com sua forma estética de apresentar a cidade e algumas memórias pontuais, as quais tinha e as quais foram construídas também pelo Edivar. Então, Carlos Fernando, eu deveria até ter colocado como autor e Jorge e o Edivar como coautores, porque nada daquilo seria possível se não fosse o Carlos Fernando, a sua estética, a sua magia, o seu encantamento, a sua beleza ao referir-se a Caruaru. Então, o Carlos Fernando, ele sim, nos embriagou de paixão e de amor à cidade de Caruaru e nos deu a inspiração para a construção do livro Caruaru, a cidade que nos habita. Carlos Fernando, e olha que nós estudamos diversos autores, diversos pensadores durante o mestrado, durante o doutorado, ele foi alguém que mais encantou a nós, através do seu pensar, através das suas letras. Por isso que o livro é tão gostoso de ler, né? Tem essa... Por isso, por conta dele. Não, mas eu estou falando de verdade, por conta do Carlos Fernando. Da fonte, digamos. Carlos Fernando é apaixonante. Carlos Fernando, ele é eterno e ele deveria sim ser lido mais, ser estudado mais, ser ouvido mais, porque ele sim, ele é um dos grandes pensadores da cidade, mesmo que não esteja mais conosco, ele ainda nos habita. E ele canta isso nas canções, né? Os ambientes da cidade, as ruas, os becos, realmente é fora de série. Pois bem,
Daí nasceu o livro, que eu acho que está praticamente esgotado. Já foi esgotado, mas vai fazer uma segunda edição. Mas tem isso, é isso que eu já ia perguntar. Vem aí uma segunda edição. Tem também a história, a biografia do Jorge Quintino em literatura do cordel, de um grande amigo meu, né, que a vida me trouxe como amigo, como irmão, e eu consegui também aproximá-lo de outro amigo e de outro irmão, e a gente ficou mais junto ainda. Eu quero até fazer uma referência a Vossa Excelência em dizer que existem pessoas que têm um talento especial, e aquele talento especial é de fazer com que existam construções de amizades, existam pontes em relação a pessoas, existam encontros que são fantásticos. E se eu pudesse dizer que existe, quem seria esse alguém, é o Paulo Nailson. O Paulo Nailson, ele conseguiu, na realidade, significar muitos pontos, muitas referências de amizade, e ele faz isso de uma forma tão sutil, de uma forma tão simples, que merece se dizer aqui que parte dos amigos que tenho hoje foram colocados em minha vida a partir do Paulo Nailson. E um deles é Ivaldo Batista, o Ivaldo cordelista, que hoje, ao meu ver, com a experiência acadêmica que eu tenho, é o embaixador do cordel. Existem vários grandes cordelistas, mas cordelista de biografia e cordelista ligada à história das cidades, eu acho que é o melhor hoje vivo no Brasil e, portanto, no mundo. Pois bem, agradeço as palavras. Mas tem outra pessoa que também Vossa Excelência fez com que eu reencontrasse, e que é alguém que guardo no meu coração e se tornou meu irmão, que é o Anderson do Pife. Anderson do Pife foi meu aluno no Colégio Diocesano de Caruaru. Ele sempre gostou muito de arte, de cultura. Sempre muito quietinho? Não, nunca foi quietinho, não, de jeito nenhum. Ele era elétrico. Santa inquietação dele, né? Santa inquietação. Fez ele grande parte dos artistas, grande parte dos artistas são elétricos, não são parados não. E essa eletricidade o levou longe, né? Retornando a Raul Seixas, o maluco, beleza, eu sei que você também curte. Totalmente. É uma loucura. Eu me lembro, eu tenho uma história. Você esteve aqui quando ele veio? Exatamente. Eu tinha 10 anos de idade. Isso foi em 86, foi 86 ou 82? A data certa eu não lembro, sei que foi esse período, porque quando eu fiz um podcast com Pádua, que é outro artista fora de série, pouco prestigiado, e aí ele relatou como é que foi a experiência dele do encontro com Raul Seixas, né, no local. Meu amigo, ele chegou numa Kombi, com uma capa, e passou por mim. Eu não tinha condições, obviamente, de pagar o ingresso, eu era pequeno, não sei, 12 anos, por aí. E aí o que aconteceu? Eu escutei num radinho de pilha, ele cantou umas 6 músicas apenas, mas no radinho de pilha, e esse radinho de pilha, só por eu ter escutado Raul Seixas, eu até 30 anos mais ou menos guardava esse radinho de pilha com um carinho todo especial por conta dessa ligação que representava esse radinho de pilha com o Raul Santos Seixas, que hoje é apenas um furo no futuro por onde o passado começa a jorrar. Tem tantas outras canções dele que me chamam a atenção. Ele foi. Mas nesse dia você conseguiu assistir? Nesse dia eu consegui assistir fora. O Pádua disse que só conseguia quando ele subia numa cadeira para ver, já porque era realmente muita gente, ele também teve acesso perto, né? Não conseguiu. E atenção, porque eu não tinha dito para minha mãe, e eu disse que minha mãe pegava no pé e tudo, e aí foi complicado, porque o que eu fiz? Eu retornei na idade. A época, não, o que eu fiz? Eu peguei e retornei lá em casa os relógios, algumas horas, né, para poder fugir.
E antigamente não tinha esse negócio de celular para ver hora, etc, etc. Então, papai e mamãe acordaram, não sei, 8 horas da noite, tudo, né? Mas já eram umas 10. Aí eu me instrumentalizei disso, né? Fiz essa traquinagem, mas valeu a pena. Pois é. E por falar em pensadores, a gente vai caminhar agora para outro ponto, que é a questão do seu pensamento no campo político. Claro que grande parte dessas influências que você teve na sua formação política, você já citou, não é? Pelas passagens, pelos estudos, pelos professores, já deu para ver aí grande parte. Então eu queria, a não ser que você lembre de mais algum nome que queira acrescentar, mas eu queria partir mais para o campo ideológico mesmo. Essa é a questão que a gente costuma dizer. Tal político, ele é de direita, ele é de esquerda, como é a posição dele? O país vive basicamente nesses dois tópicos, né? Às vezes extrema direita, extrema esquerda. Então, dos Marx, o seu pensamento, ele é mais para Karl Marx ou é mais para Max Weber, né? Como é que você consegue destrinchar aí aquilo que contribuiu na sua formação ideológica no campo político? Eita, muito pertinente, muito interessante essa análise sua. E eu diria o seguinte, né? Uma vez eu escrevi um texto a partir de uma aula do professor Durval Muniz de Albuquerque Júnior, uma aula de teoria da história, que nos ajudará a chegar à resposta do que me perguntas. E é o seguinte, responder uma pergunta: para que serve a história? Para que serve a história? Em algum momento, para os positivistas baseados em Auguste Comte e na ciência positiva, serve para se construir um cidadão subserviente, um cidadão que ame a pátria, um cidadão que respeite a ordem estabelecida, um cidadão que busque o que se diz ordem e progresso. Esse tem uma concepção de mundo positivista baseada em Auguste Comte. Existe um outro pensador chamado Karl Marx, que construiu alguns textos com Friedrich Engels, como Capital, como 18 Brumário, dentre outros autores, dentre outros livros, dentre outras ideias, teses, desde o Manifesto Comunista, etc., que diz que não, a história ela serve para construir um ser revolucionário, um ser que pegue em armas e faça a revolução socialista, e nessa revolução socialista seja imposta a ditadura do proletariado, e essa ditadura do proletariado sanará todos os problemas existentes sociais. Então veja, tanto o positivismo de Auguste Comte como o marxismo de Karl Marx, eles apresentam, ao nosso ver, algumas teorias interessantes, mas ao mesmo tempo alguns limites grandes, gritantes, porque o ser humano ele é um conjunto de necessidades. Então, para que serve a história? A história, ao meu ver, ela não serve apenas para a construção de um ser cívico. Ele também não serve para a construção de um ser revolucionário que pegue armas para se colocar em prática a ditadura do proletariado. Não. O ser humano, ele precisa utilizar-se da história. A história serve, né, enquanto a arte de experimentar da experiência do outro, como eu dissera anteriormente, para quê? Para que se construa uma determinada ética, para que se construa uma determinada forma de ver e de viver as coisas, onde as pessoas saibam se respeitar, onde se respeitem as diferenças, onde se construa o que nós chamamos de princípio da alteridade, quer dizer, de respeito às diferenças, onde possa se conviver com o outro, onde possa existir um equilíbrio, né? Tem um dado interessante que eu posso dizer, que é o seguinte: os opostos se tocam,
os opostos se tocam. Em outras palavras, sou contrário e muito aos extremos, né? Os extremos, eles se instrumentalizando cada um do seu discurso, levam muitas vezes ao caos, né? Se de um lado a extrema direita de Hitler matou milhões, dezenas de milhões de pessoas, a extrema esquerda de Joseph Stalin também assim o fez. Então, eu acredito que possamos construir uma política onde o equilíbrio, isto é, o equilíbrio seja colocado em prática, onde existam avanços sociais e existam também avanços econômicos que possam se trazer o bem-estar das pessoas, tanto na perspectiva ética, como na perspectiva espiritual, como na perspectiva material, etc. Então, nós precisamos amadurecer enquanto ser humano, enquanto política, para respeitar o olhar diferente do outro, mas ao mesmo tempo buscar uma melhor qualidade de vida para todos os seres humanos, uma melhor relação com a gente mesmo, uma melhor relação com o outro, uma melhor relação com os animais, uma melhor relação também com o meio ambiente que vivemos. E para isso existem alguns autores que avançaram e avançaram muito nessa perspectiva, que foram de uma escola historiográfica chamada de Nova História. A Nova História, ela tem uma complexidade mais profunda, ela busca esse equilíbrio. Ela busca esse equilíbrio, ela busca alguma racionalidade positivista kantiana, mas ela busca também algumas preocupações sociais marxistas, e ela dá passos largos para que serve a história mais profundo, mais holístico e mais completo do que foi o positivismo e o marxismo. É uma renovação de ideias as quais o mundo vive hoje através da pós-modernidade, através de uma filosofia mais profunda. Ainda nesse mesmo tema, eu sei que quando você chegou à Câmara Municipal, chegou pelo PTB. Isso. Mas teve passagem pelo PV? Tive uma passagem de já foi anos. Depois? Não, antes, foi antes. Então, conte pra gente agora um pouquinho como foi essa trajetória no campo partidário. Isso. Né? Porque me parece, a não ser que você diga que não, né, e que me esclareça melhor, mas me parece que justamente esses partidos que você trilhou são os que são considerados, assim, pelo menos por mim, de centro. Perfeito. Centro-esquerda, beirando centro-direita, mas que mantém, né, esse... Perfeito. Então você matou a charada antes mesmo que eu pudesse vir. Mas foi mais legenda, né? Porque tem legenda aqui. Tanto o Partido Verde, o PV, como o PTB, PTB esse de Armando, né, de Armando Monteiro, e não de Roberto Jefferson, né, como também o partido que estou hoje, que é o Podemos, giram ali em torno do centro. Então, o Jorge Quintino tem grandes amizades que são de esquerda, né? Eu tenho um grande amigo que é senador pelo PT, é uma pessoa de esquerda, mas uma pessoa que tem uma cabeça extremamente razoável de diálogo, é aberto ao diálogo com todas as esferas ideológicas, que é o Rogério Carvalho, senador por Sergipe, meu amigo e irmão. Eu tenho uma amizade também a pessoas mais ligadas à direita, um grande amigo e irmão que tive, que já se foi, mas tivemos muitos diálogos, profundos diálogos, foi o Joaquim Francisco. O Joaquim Francisco foi meu amigo pessoal em discussões políticas, uma pessoa, um erudito que teve passagens, se tornou até governador e tudo, e era meu amigo no final de vida. Conversávamos muito sobre o Nordeste, conversávamos muito sobre as experiências políticas que ele teve. Então a gente primeiro tem que se dizer o seguinte: a gente tem que transitar bem de esquerda à direita, das pessoas que concordam, das pessoas que discordam com a gente, que só assim a gente se aprofunda em uma maturidade e erra menos escutando os outros, escutando as críticas dos outros para conosco. Isso é um ponto importante.
não é? Então, de fato, eu estou na centralidade, detesto os extremos. Então foi PTB, PV e agora Podemos. Nós temos essa veia de centro, percebendo a necessidade de avanços sociais, e aí é mais esquerda, e percebendo também as necessidades político-econômicas em alguns aspectos liberais. Você vê o PSDB, que é um partido que você também tem boa relação, até porque praticamente todos os vereadores da casa hoje não são necessariamente, mas estão no PSDB, e a própria ex-prefeita, agora governador, e o prefeito também. E na história do PSDB, a gente também consegue ter esse viés, né, que puxa para o campo mais social, né, do PSDB antigo, né, das suas origens, e de outros que foram partindo para um campo mais à direita. E eu, que estive durante pouco mais de 10 anos, até enquanto dirigente do PT, até dentro do PT, nas correntes, tem isso. São correntes um pouco mais à esquerda e correntes um pouco mais à direita. Então, me parece, e eu concordo com essa visão, né, não que a gente, em todas as situações, tenha que ficar em cima do muro, porque aí é o contrário, aí já é uma questão de não ter uma posição. Nesse sentido de buscar um equilíbrio e sim ter uma atitude mais cuidadosa, mais prudente e respeitosa, né? De acordo, inclusive, com aqueles que pensam diferente da gente. Exatamente. Eu até digo que o pior lugar de se ficar é em cima do muro. Quer dizer, a gente tem que ter postura. Enquanto político, nós precisamos ter partido, nós precisamos ter posição. Então, nunca largo as posições as quais temos. Tanto é verdade que, mesmo estando no governo, né, fui contra algumas teses do governo, qualquer que seja ele, ou de Raquel, ou até mesmo do prefeito Rodrigo Pinheiro. Votei já especificamente, pontualmente, contra algo por saber, por entender, por compreender o melhor, por exemplo, para o servidor público, ou melhor, por exemplo, para o educador, e vejo os avanços e recuos existentes em relação à política na cidade de Caruaru, vendo que o prefeito Rodrigo Pinheiro ele tem avançado mais do que a própria política de Caruaru imaginava, principalmente numa perspectiva de ouvir, numa perspectiva de diálogo, numa perspectiva de sentar, conversar e buscar soluções para os problemas de Caruaru que não sejam colocados na perspectiva de ideologia, e sim de prática. Por quê? Porque as pessoas elas querem a solução dos seus problemas, não é? O senhorzinho que vai ao posto de saúde, ele quer acesso a uma saúde de qualidade. A criança que vai para a escola, ela quer, e sua mãe e seu pai querem, uma escola de qualidade. Aquele senhor da zona rural que não tem acesso a uma boa estrada, ele quer uma estrada melhor para poder ir e vir, como constitucionalmente se dá a oportunidade, fazê-lo de forma mais intensa. Acesso à água na zona rural, todo mundo quer. Então, as pessoas, os seres humanos hoje, eles estão preocupados essencialmente com suas necessidades, né? Quando se coloca ideologia demais na discussão, eu acho que se perde até a veia do que é que a população quer. A população não está querendo discutir e se aprofundar em relação a algo distante delas. Não, eles querem melhorar o seu cotidiano. E para melhorar o seu cotidiano, faz-se necessário ter sensibilidade social, faz-se necessário ter habilidade e equilíbrio também de contas. Então, precisamos nos servir das necessidades de fazer com que a qualidade de vida das pessoas melhore. Quando você chegou na Câmara Municipal, né, pelo voto do povo, e passou a se tornar vereador, ou seja, você tinha uma trajetória no executivo e bem desempenhada, aquele que executa, aquele que faz, aquele que realiza. Porém, na casa, chamada Casa do Povo,
você, em vez de executar, a função é diferente. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, se foi frustrante, não, como foi lidar com isso, até para quem está assistindo entender a gente, que às vezes ele pensa que o vereador é aquele que faz, e quando não faz, aí fica com raiva, ou até mesmo deixa de votar, não quer mais saber dele. Então nos explica um pouquinho como é que foi essa sua impressão quando chegou lá, né, dessa passagem do Executivo para o Legislativo, e também como é esse procedimento dentro da casa de alguém que torna-se vereador. Pergunta super inteligente, e como não poderia ser diferente vinda do Paulo Nair, não é verdade? Veja só, primeiro, quais as funções do Legislativo? Ele tem como funções: 1. Fiscalizar o Executivo. 2. Construir legislações, requerimentos, projetos de lei, indicações que melhorem a vida das pessoas. Terceiro, ele precisa pautar a cidade, isto é, colocar à discussão da cidade sobre o que ele pensa e a população pensa como prioridade. Então, essas três são as atribuições mais importantes e pertinentes do legislador. E a gente colocou isso em prática, por exemplo... Não foi difícil, você conseguiu conciliar bem isso na sua vida? Não, é interessante isso daí. Eu, como conhecedor do lugar de sujeito que ocupa o legislador, o que é que fizemos logo desde o início? Buscamos pautar a cidade, né? E de que forma pautar a cidade? Pautar a cidade naquilo que a gente percebe como importante, como prioritário, como essencial. Por exemplo, o que não se discutia na cidade praticamente, raríssimas exceções se discutia no campo da política, era a discussão sobre o TEA, sobre o transtorno do espectro autista. E o que é que fizemos? Fizemos 3 audiências públicas, fizemos diversas legislações em relação ao autismo e chamamos a atenção para que essa discussão, essa pauta do autismo se tornasse um a priori, isto é, se tornasse algo importante, se tornasse algo imprescindível para a população caruaruense. Outro ponto que nós colocamos essencial, e não posso deixar de lado essa discussão, é sobre a educação. Nós buscamos que a Câmara de Vereadores, buscamos que a população veja a importância, a essência da educação como algo que seja prioritário no campo político. Então, o que é que nós fizemos logo de início em relação a valorização de pautas as quais nós reconhecemos como pertinentes? O autismo, a educação, a questão da mobilidade urbana, etc. A cultura anda muito junto com a educação, né? Perfeito, a cultura também, perfeito. Nesse seu radar, né? Porque ele desde cedo começou a funcionar. Nós construímos o que nós chamamos de radar. Então, o radar ele também se tornou um radar cultural. Nós buscamos a valorização, a supervalorização da cultura popular e da cultura de maneira geral, porque isso é um dos pontos pertinentes e mais importantes existentes da cidade de Caruaru, ao nosso ver. Muito bem. Para além da cultura, eu queria que você, como você já destacou agora outros temas, né, como o autismo, que é algo muito presente, muito forte, né, uma identidade muito forte no seu mandato com ele, e também na cultura, mas no campo da moradia, no campo da mobilidade, que outras áreas você acha interessante destacar, né, que envolve a cidade e que passaram também por requerimentos seus? Claro que de forma resumida, né? Porque inclusive você está vendo aqui o endereço do Instagram dele, né? E como ter acesso para conhecer mais sobre o mandato dele, de forma breve, até porque a gente já está caminhando para o final do programa. Na realidade, o que é que se tem? Primeiro, nós focamos em relação
nas discussões sobre o autismo, sim, sobre a educação, sim, e priorizamos a valorização também dos servidores públicos. Toda vez que existia alguma necessidade objetiva do servidor público, nós buscamos representá-lo no diálogo do poder legislativo. E acredito que avançamos em algumas pautas, dentre elas uma que fazia mais de 20 anos que lutávamos no Legislativo para um avanço, que seria a pauta dos odontólogos, dos dentistas, do piso dos dentistas. A gente conseguiu avançar a partir de muito diálogo, a partir de muito foco, de muita objetividade, né? E o que quero dizer, Paulo, é o seguinte, que o mais importante que ocorre na cidade de Caruaru é a necessidade do diálogo, a necessidade do aprofundamento em relação às necessidades de fato da população. E isso nós temos buscado lá na Câmara de Vereadores. Eu sempre digo, e sempre que posso, que o vereador ele tem, como todo ser humano, 2 ouvidos e uma boca só. Então nós precisamos ouvir a população, ver o sentimento da população e levar esse sentimento da população lá para a Casa do Povo, para representar, para apresentar as necessidades iminentes existentes da cidade de Caruaru. Pois bem, estamos caminhando já para a reta final, reforçando que é importante que você, se ainda não está inscrito no nosso canal, que você se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário, né? Agradecemos a audiência e nessa parte final, não é, o tempo de agora ainda não é o permitido para se pedir voto, né? Na realidade agora ainda está se desenhando aqueles que têm a pretensão, né, de chegar à Câmara ou de renovar mandato. Então por isso que eu ainda não vou fazer para ele aquela perguntinha que seria muito conveniente agora, por que o seu eleitor deveria renovar o seu... Não. Então, isso aí já vai fazer parte de outra temporada que lá na frente a gente vai ter junto, mas além de uma palavra de gratidão, né, por você ter aceitado o nosso convite e por toda amizade e relação construída, eu quero deixar esse espaço aberto para suas considerações finais. Pontuar alguma coisa que ainda falta pontuar, esse espaço é livre, é seu para isso. E vá guardando já uma frase, um pensamento, né, desses escritores, desses pensadores que ajudaram na construção da sua vida, para a gente aproveitar e finalizar com ela. Então, peço nesse exato momento que todos venham a nos conhecer melhor, a conhecer o nosso mandato. Jorge Quintino Oficial no Instagram. Lá você vai ver todos os caminhos aos quais nós percorremos durante estes anos. É importante que você conheça. É importante também que todos vocês possam vir a manter um diálogo franco e aberto, buscar trazer ideias para nós que nós queremos colocar com certeza em prática, ouvindo vocês lá na Câmara de Vereadores. Quero agradecer essa oportunidade e fechar com uma frase nossa, né, que, ao meu ver, ela significa muito, que é a da gratidão. Eu sempre digo, gratidão é dívida que não prescreve. Eu sou grato à terra, Caruaru, por ter dado a confiança a nós em relação a esse trabalho, e uma forma de colocar em prática essa gratidão é levar com seriedade o nosso trabalho, ouvindo a população e buscando a melhoria da qualidade de vida das pessoas de nossa cidade, Caruaru. Queremos agradecer mais uma vez pela audiência e a gente se encontra no próximo programa. Até lá!